Eu, jornalista Padrão Benício, estou em João Pessoa, vou conversar com um cidadão de família tradicional do Cariri paraibano. A família dele está quase 100 anos na política da cidade de Serra Branca, na região ali de Serra Branca, do Cariri paraibano. Empresário bem-sucedido e é presidente do Campinense Clube, tradicional clube esportista da Paraíba. E também é vice-prefeito da querida e amada cidade de Serra Branca. Vou conversar com o Flávio Torreão. Tudo bom, Flávio? Padre, tudo bom, uma satisfação grande. Na verdade, eu digo que quando a gente conversa com gente como você, a gente fala menos e aprende mais. Muita história para contar, muita história, muita bagagem na política e uma satisfação conversar com você. Você traz dos ombros uma história de vida da sua família, do seu irmão, que está quase 100 anos na política. Como é que está o Campinense? Já que você é o atual presidente do Campinense Clube há um ano, como é que está o Campinense? Olha, padre, o Campinense passou por um momento de reformulação muito grande. Vinha num momento de queda, de baixa. A gente recebeu, na verdade, a partir de uma renúncia, a oportunidade de ser presidente daquele clube, uma instituição centenária, que tem a história confundida com a história de Campina Grande, e pelos nossos laços com a história de Campina, pela responsabilidade de dirigir uma instituição daquele porte, a gente não podia se furtar a tentar fazer o melhor possível. Então, a gente tem tentado reerguer aquele clube, fazendo investimentos, procurando parcerias, para que o Campinense possa se reerguer e poder dar a sua contribuição no que diz respeito ao futebol da Paraíba, do Nordeste e do Brasil. Sub-20, que você está dando incentivo. Eu queria que você falasse mais sobre o Sub-20 do Campinense da Paraíba. Quando a gente fala em reerguer um clube de futebol, a gente precisa começar, como diz o Matuto, do começo. E aí investir nas categorias de base é o começo de tudo. Há de se revelar novos atletas, há de fazer investimentos para que a gente possa descobrir novos talentos, não só na região de Campina, mas em todo lugar, para que esse clube possa sim se valer desses atletas no futuro, de maneira que se tenha um aporte financeiro e aí sim esse clube começa a caminhar. Então, o Campinense há muito tempo não tinha essa participação das categorias de base. Nós refizemos todo esse trabalho, fizemos contratações de atletas do sul do país, de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, e trouxemos um treinador que há pouco tempo atrás, lá em janeiro, dirigia a equipe principal do Botafogo, que hoje disputou, agora há pouco, o Campeonato Mundial de Clubes. Então, assim, o Campinense pensa no futuro, pensa grande, e eu tenho certeza que a um longo prazo a gente vai colher esses frutos. Senhoras e senhores, estamos conversando com o presidente do Campinense de Campina da Paraíba, o empresário Flávio Torreão. Quanto é a folha de pagamento hoje do Campinense Clube? Mensal? Olha, padre, o Campinense no ano 2025 participou apenas do Campeonato Paraibano. E aí tem uma folha em torno de 200 a 250 mil reais entre atletas e comissão técnica, mas as despesas vão bem além mais que isso. Mas a gente, com muita fé em Deus, com muito esforço, e contando com a ajuda de amigos, com aquelas pessoas que nos apoiam, muitas vezes nem financeiramente, mas nos dando o incentivo necessário para que a gente pudesse seguir e continuar. A gente fez melhoramentos na estrutura física, em toda a estrutura do CT, nós cumprimos o nosso papel no Paraibano e agora em 2026, aí sim, com o trabalho da base, com a reformulação da base, com a estrutura física renovada, a gente acredita que teremos resultados bem melhores e o Campinense vai voltar a ser grande como sempre foi. A Federação Paraibana de Futebol, na pessoa da nova presidente, tem ajudado o Campinense? A presidente Michele, ela é sempre muito receptiva. Não há de se falar, e aqui o Campinense não há de reclamar de absolutamente nada. Montou-se um campeonato igual, um campeonato justo, onde a gente não observou nenhum tipo de falha, digamos assim, que viesse a comprometer o campeonato. Então o Campinense não tem o que falar da presidente, tem a agradecer pela parceria e torcer que o campeonato paraibano seja bem melhor ano após ano. O governo do estado, João Azevedo, tem ajudado o Campinense? Sim, não só o Campinense, mas todos os clubes da Paraíba. Através de uma parceria com o Detran, montou-se um projeto em que todos os clubes, eles, claro, obviamente mostrando as documentações que o governo solicitou, o governo fez aportes importantes para algumas equipes. O Campinense, por alguns detalhes, não se adequou em certas situações, mas é preciso dizer que esse investimento ele foi colocado à disposição para poder ser justo. O Campinense, o cara que nasceu em Campina Grande, o Campinense tem ajudado em que é o Campinense Clube? O Campinense, ele é apaixonado por futebol. Exato. O Campinense tem uma rivalidade muito grande com outro grande time da nossa cidade. Diga que é 13.
A gente não cita o nome, a gente chama o rival, né, pai? O rival. Então, o nosso rival e vice-versa, eles se alimentam um do outro, né? E Campina Grande se alimenta dessa rivalidade. Isso é muito bom. A própria Prefeitura de Campina Grande também fez investimentos para que a gente pudesse incentivar as categorias de base e revelando novos atletas em Campina, e fez isso com o Campinense e fez também com o rival, e é muito importante. O Campinense, como seu rival, tem um papel muito importante na cidade de Campina Grande. Qual é? De levar alegria às pessoas, poder levar o torcedor ao estádio, poder fazer com que projetos sociais eles aconteçam dentro dos clubes. Isso é esporte, isso é vida, é lazer, é tirar as pessoas de maus caminhos, enfim. O futebol, ele é respirado no país inteiro. Na Paraíba, em Campina Grande, não seria diferente. Qual a sua mensagem para o campinense raiz? Aquele que é doente, que compra a camisa, que vai ao campo, que briga. Qual é a mensagem de Flávio Torreão, presidente do Campinense, para o torcedor? O torcedor campinense e o torcedor raposeiro, a minha mensagem é de agradecimento, porque nunca me faltou. Sempre que precisei do torcedor do Campinense, ele estava lá. Então, a mensagem que deixo aqui é que o futuro nos espera e que espere sempre de mim tudo, o meu melhor sempre. Você também é vice-prefeito da cidade de Serra Branca, da sua família, no Cariri Paraibano. Dessa gestão que você participa como vice-prefeito, que você estava bem nas pesquisas, com 40% das pesquisas, depois a chapa virou, você foi para vice. Tem obras nessa gestão que você participa hoje? O Serra Branca vive um momento de mudança, né? Uma mudança drástica de pensamentos, de cultura. Né? E por de jovens, vezes, que você... Por muitas vezes isso não é compreendido. Né? Eu não podia deixar naquele momento que meus interesses pessoais, meus objetivos na política sobrepusessem os interesses dos serra-branquenses. Então eu apostei num movimento que eu julgo que ainda dará grandes frutos. Ele foi liderado pelo empresário Hermílio Júnior, a quem aporta sempre em Serra Branca grandes iniciativas privadas, né? E o governo ainda começa a se entender como é que a coisa acontece de fato no público em Serra Branca, mas Hermílio tem esse compromisso com Serra Branca e a gente aposta as fichas que Serra Branca vai crescer e vai melhorar. Tem uma notícia de Serra Branca que repercute na Paraíba inteira. O empresário Júnior da PET, né? Está levando para Serra Branca uma filial do Hospital Laureano. Eu queria que você informasse aos paraibanos como é que está a iniciativa do Hospital de Câncer lá em Serra Branca. Júnior lançou essa iniciativa lá atrás, né? As obras já estão iniciadas. Ele pretende ainda nesse ano inaugurar o hospital. Para você ter ideia, mais de 13 mil pessoas do Cariri eram atendidas no Hospital Laureano de João Pessoa. De lá para cá? De lá para cá. Então, essas quantos quilômetros de Serra Branca para João Pessoa? 230 quilômetros. Ia vir de van e voltava de van. Então, imagine a economia para os municípios. Imagine o desgaste menor para as pessoas que já vinham em situação debilitada. Fazer um tratamento de câncer no Hospital Laureano aqui. E imagine o que isso pode produzir no que diz a economia de Serra Branca. A prefeitura está parceria com o empresário Júnior da PET? Tem, claro. A prefeitura está sempre à disposição para tentar resolver o possível. Investimento do governo João Azevedo e governo Lula está chegando na cidade de Serra Branca? Tá, no primeiro ano as coisas elas realmente são bem difíceis. Mas o governo João Azevedo, ele lá atrás, já levou grandes benefícios à Serra Branca, a reforma de escola completa, a revitalização de estradas rurais. Enfim, o governo é presente em Serra Branca, apesar que num momento ou outro a gente possa divergir no campo político, mas é preciso reconhecer os feitos. Hoje, nos bastidores da política paraibana, tem uma história que você pode sair candidato a deputado estadual no próximo ano. Que partido você está hoje? Não, eu sou filiado à União Brasil, e apesar de ser um apaixonado pela política, eu entendo que ainda não é o momento de dar outros passos. Mas sua família está 100 anos na política. Não, mas a gente precisa reconhecer os momentos, né? Quem espera, Deus ajuda. Então vamos com paciência, com calma, que um dia a gente... Quer dizer, essa história de Júnior ser candidato, que você ser candidato, Flávio, não, a gente agradece aos amigos que lembram do nome da gente, é sempre bom ser lembrado. A gente anda da Paraíba inteira, eu conheço esse estado inteiro, cidade por cidade. E onde a gente chega é bem recebido, mas isso aí vai ficar para um próximo desafio, se Deus quiser. Sua mensagem aos caririenses e aos campinenses do seu time. Um abraço, o meu mais escolhido beijo no coração de cada um.